Seja bem-vindo à correção do segundo simulado de raciocínio lógico matemático para o concurso da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é um concurso que vai ser realizado pela Banca Selecom. Então, esse simulado também serve para outros concursos que a Banca Selecom está realizando ou que venha a realizar. Vamos para a correção da primeira questão. Eu sou o professor Tiago, se você não me conhece ainda, muito prazer. Então, vamos para o que interessa, que é fazer prova, fazer questões. Considerando um alfabeto com 26 letras distintas e 9 algarismos distintos, quantas placas podem ser construídas com a sequência de duas letras? Então, eu vou ter que colocar na placa letra e letra, seguida de 3 algarismos. Então, vou colocar aqui 3 algarismos. Algarismo, algarismo e algarismo. Sendo que as letras podem ser minúsculas, maiúsculas ou minúsculas. Como, por exemplo, AI, né? Ele coloca um A maiúsculo e um I minúsculo. Aqui ele coloca BB para dizer que você pode repetir as letras. E aqui eu tenho algarismos também repetidos. Então, como você tem 26 letras distintas, se você escrever elas de forma maiúscula ou minúscula, você vai passar a ter 52 possibilidades. Então, você vai ter 52 possibilidades para colocar na primeira letra, vezes 52 possibilidades na segunda, vezes 9 algarismos, tá? Ele fala que tem 9 algarismos distintos. Cuidado, ele não está dizendo aqui que tem 10, porque geralmente a gente pensa assim, olha, do 0 até o 9 eu tenho 10 algarismos. Cuidado com isso. A banca foi clara em dizer que você só tem a possibilidade de utilizar 9 algarismos. Então você vai usar 9 para compor o primeiro bloco aqui do algarismo, né? Você tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Então vai ter 9 possibilidades no primeiro, 9 no segundo e 9 no terceiro. Fazendo a multiplicação, quanto é que vai dar? Eu vou fazer aqui da seguinte forma. 52 vezes 52 eu não vou fazer ainda. Eu vou deixar aqui 52 vezes 52. Eu vou fazer assim, 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, quanto é que dá? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Tudo bem, deu 729. Agora eu vou usar aqui um artifício matemático para não precisar fazer a conta toda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os últimos algarismos. Aqui é o 2, aqui é o 2 e aqui é o 9. E eu vou multiplicar e verificar qual é o resultado final. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. Então, significa o quê? O que significa? Significa que quando você fizer o produto desses três números, 52 vezes 52 vezes 729, obrigatoriamente tem que dar um número que termina com o 6. Então, só vai ter uma alternativa que termina com o 6, que é a letra D. Você pode fazer a conta aí, 52 vezes 52 vezes 729, que vai dar lá 1.971.216, pode fazer, não tem problema, vai dar certo. Mas se você pegar só o último número aí e multiplicar, você vai verificar qual vai ser o algarismo aí das unidades que o teu resultado tem que ter. No nosso caso aqui, o resultado vai ter que ser um número que termina em 6, porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 9, 36. Então tem que ser um número que termina em 6. Não exatamente o 36, mas é obrigatoriamente o número que termina com o algarismo aí 6 nas unidades. Questão número 2 é uma questão de sequência, tá? Sequências podem envolver figuras, letras ou imagens ou uma combinação entre elas. Nesse caso aqui eu tenho figuras, eu tenho números, tá? E a gente vai conseguir fazer aqui de forma bem dinâmica essa questão. A figura apresenta os elementos de uma sequência lógica formada por quadros e símbolos, sendo que cada um dos 50 quadros, ele já fala que tem 50 quadros, então vai do 1 até o 50. Há sempre os 4 símbolos descritos numa mesma ordem. Então tem uma repetição aqui desses símbolos. Tá? E a ordem é primeiro, depois vem o segundo símbolo, terceiro e o quarto. Toda vez que você tem 4 símbolos, você tem um quadro. E vai para o segundo quadro a mesma coisa. Observe que o 14º elemento da figura, o 14º vai estar aqui. Porque eu tenho 4 elementos aqui, depois eu tenho mais 4 aqui, daria 8, mais 4 aqui, 12, e como ele quer o 14º, ele vai estar aqui. O 14º elemento é o asterisco. Da figura é o símbolo de asterisco, que está no quadro 4. Então tem uma relação entre
o elemento e o quadro. Nessas circunstâncias, o símbolo e o quadro em que o elemento 173, né? Ele vai estar em qual figura? O elemento 173 da figura são respectivamente. Como que a gente vai fazer aqui? Ó, você tem o seguinte, você tem a repetição de 4 em 4. A cada 4 aqui você repete 4, 4. Então você vai pegar o 173 e vai dividir por 4 para descobrir a quantidade de quadros, tá? Quantidade de quadros que você vai ter. Você vai ter aí o seguinte, 4 vezes 4, 16, sobra 1. Desce o 3, 3 vezes 4, 12, sobra 1. O que significa isso? Significa que você tem 43 quadros, vamos supor que aqui fosse o 43. 43 quadros cheios, completinhos, com os 4 elementos, e você precisa ter mais um quadro, você tem 43 aqui, veio preencheu todo mundo. Quando chegou no quadro 43, desenhou lá, arroba, asterisco, e-comercial e jogo da velha. Desenhou os 4 elementos. Só que sobrou um aqui, ó, porque aqui esse 173 eu estou colocando dentro dos quadros. Cada quadro tem que ter 4 elementos. Então deu 43 quadros de 4 elementos e sobrou um elemento. Então esse meu elemento ele vai entrar aqui no 44º quadro e ele vai ser o nosso arroba. Então a alternativa correta aqui será a letra D. Vai ser o 44º quadro e o primeiro elemento, que é justamente o resto 1 aqui, é o nosso arroba. Essa é uma questão da Banca Selecom. Então nesse simulado tem algumas questões que também são da Banca Selecom e outras que não são, mas têm o mesmo nível e formato. Carlos embalou 374 bombons em 24 caixas, cuja capacidade máxima era 16 bombons. Então já sei que o máximo que vai em cada caixa é 16. A quantidade mínima de bombons que pode ser colocada em uma dessas caixas é... Então você tem 24 caixas. Quando cair esse tipo de questão, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 23 e multiplicar pelo máximo. Então você já tem aqui um número máximo. E uma dessas caixas aí vai pegar aqui a sobra, né? Vai ter que ter a sobra para poder completar o total de bombons. Eu tenho aqui 374 bombons. Quando a gente faz 23 caixas cheias com 16 bombons, então eu tenho 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. 3 e 2. Então eu tenho aqui 8, 6, 3. Então eu tenho 368 bombons. Estou pegando 23 caixas e não as 24. Ele tem 24, mas você vai pegar 23 e vai encher com um total. Quem é o total? 16. Deu 368. Quanto é que falta para eu colocar nessa caixa para que eu complete aí os 374? Eu preciso de quantos bombons? Eu preciso de 6 bombons. Então eu tenho uma caixa que eu não vou colocar 16, eu vou colocar apenas 6 para poder completar, né? Uma vez, deixa eu fazer certinho aqui, senão vai ficar errado. Eu vou ter aí uma caixa que eu vou colocar 6 bombons. Quando eu multiplicar 1 vezes 6 dá 6. E quando eu somar os bombons dessa caixa solitária com essas 23 caixas completas, eu vou encontrar aqui 374. Então eu preciso aí colocar no mínimo, né? A caixa aí vai ter no mínimo 6 bombons, alternativa correta a letra B. Se todo funcionário público é concursado e nenhum concursado é autônomo, então é correto afirmar que. Então, ó, se for funcionário público, eu vou abreviar aqui, tá? Ele vai ser concursado. Tudo bem. E nenhum concursado é autônomo, então os autônomos estão aqui, desse lado. Agora a gente vai enquadrar aqui esses elementos. Todo concursado é funcionário público? Não, eu posso ter concursado que está aqui, vou colocar área 1, área 2 e área 3. Tá? E área 4, que é uma pessoa que nem é autônomo nem é concursado. Poderia estar aqui numa área 4. Então, ó, todo concursado é funcionário público? Não, eu tenho os concursados que estão na área 1, eles não são funcionário público. Nenhum concursado é funcionário público? Isso aqui não pode acontecer, porque no momento que você tem funcionários públicos que são concursados, então existe alguns concursados que com certeza serão
funcionários públicos. Está fora. Todo autônomo é concursado? Jamais. Por quê? Porque são diagramas disjuntos, tá? Nenhum concursado é autônomo e a recíproca é verdadeira. Então, nenhum autônomo será concursado. Nenhum funcionário público é autônomo? Verdade. Por que é verdade? Porque todo funcionário público está na área 2. Ele vai estar dentro do grupo dos concursados. E nenhum concursado é autônomo. Então, consequentemente, nenhum funcionário público é autônomo. E a letra E, todo funcionário público é autônomo, seria o contrário, está errado. A alternativa correta aqui, letra D. Leia a frase a seguir. Qualquer pessoa sabe andar de bicicleta? O qualquer você pode substituir pelo toda. Toda ou todo, né? Toda pessoa sabe andar de bicicleta. A afirmação que corresponde à negação. Negação do todo. Então você tem aqui o todo, que é um quantificador universal afirmativo. Você vai fazer a negação. Para fazer a negação, você vai usar o quê? O algum, o pelo menos um, vai usar aqui o existe, mais o não. Então você vai trocar esse todo aqui, esse qualquer, vai aparecer aqui um algum, pelo menos um ou um existe, mais o não. E esse não vai ficar onde? Do lado aqui do verbo. Então vai ter aqui, por exemplo, pelo menos uma pessoa não sabe andar de bicicleta. Que nós vamos encontrar essa. Se não tiver escrito assim, pelo menos uma, vai ter alguma ou existe uma. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, pelo menos uma, trocamos o todo pelo menos uma pessoa não sabe andar de bicicleta. Alternativa correta, letra B. Quando você tem aí o todo nunca vai ser trocado por outro todo ou por um nenhum. Quando você estiver fazendo a negação, nunca vai acontecer isso. Então você já pode fazer assim, ó, ninguém, todo, você já pode eliminar. Quando você pegar uma questão como essa. Tá? Vamos para a próxima questão, questão número 6. No atendimento ao público, um agente verificou que 63 pessoas reclamam sobre a qualidade do produto A. 48 reclamam sobre a qualidade do produto B e 37 reclamam sobre os dois produtos. Então aqui eu tenho um conjunto e existe uma intersecção. Nessa intersecção eu tenho 37 pessoas que reclamam de A e de B. 63 que reclamam sobre a qualidade do produto A. Então você vai fazer o seguinte, se você quiser saber aqui só A, porque quando a gente fala 63 é o conjunto todo. Eu posso encontrar aqui só A e posso encontrar só B. E posso encontrar também nenhum. Os que não reclamam de nenhum. Porque ele me dá o total de pessoas que é 120. Então, quando eu juntar aqui todo mundo, tem que dar 120. Aqui eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de Y e aqui eu vou chamar de Z. Como que eu acho o meu X? Se eu sei que o conjunto todo tem 63, é só descontar o 37. Então, você faz assim. 63 menos 37. Resta 1 aqui, fica 13. 13 menos 7, 6. 5 menos 3, 2. Então, eu tenho que 26 pessoas reclamam só do produto A. Aí você vai fazer a mesma lógica, utilizando aqui o produto B, onde ele fala que são 48 pessoas. 48 menos 37. Deu 11. Então, 11 pessoas reclamam só do produto B. Quando a gente somar aqui 26 com 37 com 11, a gente vai verificar se dá 120. Se der um número menor do que 120, é porque existem pessoas que não reclamam de nenhum. Então, vamos somar 26, 37 com 11. 6 com 7, 13, com mais 1, 14, vai 1, 3, 6, 7, deu 74. Então, 74 é menor que 120. Então, existem pessoas aqui no grupo Z que não reclamam de nenhum, que nós podemos calcular como 120 menos 74. 10 menos 4, 6 e 11 menos 7, 4. Então, existem 46 pessoas que não reclamam de nenhum. E agora você vai para a alternativa aqui para marcar. 9 pessoas não opinaram sobre a qualidade desses produtos, né? Porque aqui eu tenho aqui 120 pessoas foram atendidas, né? Aí aqui eu tenho que 46 pessoas, ou eles não opinaram, né? Na verdade aqui ele coloca como não opinaram, mas não foram 9, foram 46, então está errado. 28 pessoas reclamaram somente da qualidade do produto A, nós encontramos 26, então está errado.
9 pessoas reclamaram somente da qualidade do produto B, foram 11. Tá fora. 37 pessoas reclamaram da qualidade somente de um dos produtos. Quando a questão fala que é somente de um dos produtos, você vai somar esse daqui com esse. 26 com 11 vai dar exatamente 37. 37 pessoas reclamaram somente da qualidade de um dos produtos. Não entra em intersecção. Não entra em intersecção. Então pega só A e só B. Vamos para o próximo. Próximo exercício, né? Próxima questão é uma questão que nós vamos usar aqui a implicação lógica. Então tem o seguinte: sejam dadas as seguintes proposições compostas: 1, 2 e 3, com os valores de aqui é falso, aqui é verdadeiro o valor da composta e aqui é falso. Então a primeira proposição que eu tenho é um se então. O que você vai fazer? Você faz a tabela verdade. Então eu tenho P e Q e vou fazer a tabela verdade aqui de se P, então Q. Para que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso para poder ver quais são os valores lógicos que a gente vai colocar aqui. Falso, verdadeiro, falso e falso. Então nós temos aqui o seguinte: verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Só na Vera Ficha que dá falso. Note que nessa daqui é a única que nós temos. Significa que lá no meu marca-texto, essa parte aqui é falsa, essa parte aqui é falsa e esta parte aqui é verdadeira. Então eu já sei que o objeto brilha, porque eu estou pegando aqui esses valores lógicos das proposições simples, tá? Para que gere um resultado falso. Então, para gerar um resultado falso, eu preciso que a primeira parte seja verdadeira e a segunda parte seja falsa. Com esses valores lógicos que eu tenho aqui, eu vou jogar na outra proposição composta. Então, agora eu vou pegar o seguinte: eu tenho algum que fala que o objeto brilha? Nenhuma outra fala com relação a brilhar, mas fala de brilhante. Então, como aqui aparece novamente o brilhante e aqui também aparece o brilhante, nós vamos utilizar uma das duas. A gente vai usar aqui o se e somente se para fazer. Então, vou fazer a tabela aqui do se e somente se, P, se e somente se que. Como que vai ficar a tabela? Na tabela do meu bicondicional, o meu resultado só vai ser verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Então, aqui será verdadeiro, como aqui é igual, será verdadeiro. As outras duas serão falsas. Como eu já tenho aqui que o objeto é brilhante, é algo falso, eu vou até marcar aqui com marca-texto, isso aqui eu sei que é falso. Então, para que essa proposição seja falsa, sabendo que a primeira parte é falsa, eu tenho duas possibilidades aqui. Primeira parte falsa. Só que eu quero que o meu resultado seja falso. Então, eu preciso que a segunda parte seja verdadeira. Então, porque você vai ficar com o seguinte: você vai ficar com falso, falso e verdadeiro, que vai gerar um resultado, se somente se, vai gerar um resultado falso. Então, já sei que o objeto brilha e já sei que o objeto é barato. Então, aqui eu já posso substituir, ó, que o objeto é barato é algo verdadeiro. Então, eu vou ter aqui que o objeto é barato é verdadeiro. Aqui é verdadeiro nesse lado, o objeto é barato. E não é brilhante vai ser falso, porque eu sei. Aliás, verdadeiro. É brilhante é falso, não é brilhante é verdadeiro. Então, eu vou ter verdadeiro com verdadeiro, que vai dar o resultado verdadeiro, porque na tabela do ou, ó, P ou Q, nós temos o seguinte: verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, aqui nós vamos aplicar o conhecimento da tabela verdade. A tabela verdade, ela é essencial para você fazer a parte de implicação. Por mais que em um edital apareça lá implicação lógica e não apareça a tabela verdade, você vai ter sim que estudar a tabela verdade para poder aprender a aplicar na hora que estiver fazendo as implicações. Então, aqui eu vou ter o seguinte: como eu estou vendo aqui o que é verdade, que o objeto brilha e ele é barato, então, objeto brilha, aqui vou colocar verdades. Verdade. Objeto brilha, objeto é barato. O que eu tenho mais? O objeto é brilhante, o objeto
não é brilhante. Não é brilhante, tá? Ele coloca que é brilhante, ó. Note que brilha é uma coisa, brilhante é outra. Então, use certinho aqui a palavra para não se confundir. Não é brilhante, objeto não é brilhante, significa que é verdadeiro. Então, nós vamos colocar essas proposições que são verdades aplicadas aqui para saber qual que vai dar certo. Objeto brilha, verdade. Aqui eu tenho um i. E aqui ele é barato, também é verdade. Verdadeiro e verdadeiro, qual que é o resultado? Verdadeiro. Então, a alternativa correta aqui já achei que é a letra A. Mas eu vou fazer as demais para você ver que não vai dar certo. Objeto é barato? Objeto é barato? E é brilhante? Objeto é barato? É verdade, está aqui. Mas o objeto não é brilhante, então isso aqui é falso. Verdadeiro e falso vai dar falso. Objeto não brilha? Falso. Objeto brilha. Então aqui é falso. E objeto é brilhante? Objeto é de brilhante, na verdade, né? Aqui, desculpa, eu vou corrigir. É de brilhante. Objeto não é de brilhante. Olha o Dzinho aqui. Tá? Objeto é de brilhante. Eu já vi aqui que o correto é que ele não é de brilhante. Então, falso e falso vai dar falso. Não é de brilhante, verdadeiro. E não brilha, falso, porque eu estou vendo aqui que ele brilha. Então, o resultado também será falso. E aqui é de brilhante, é falso. E não é barato, também é falso. Então, a única que vai dar correta aqui certinho é que o objeto brilha e é barato. Questão 8. Se Rúbia não é psicóloga, então Tereza é dentista. Se Rúbia é psicóloga, então Marta não é médica. Ora, Marta é médica. Assim, o que a gente vai fazer aqui? Vamos escrever essas duas frases. Eu aconselho que você pegue desse texto aqui e escreva as frases assim, vai ficar muito mais fácil. Como aqui eu tenho condicionais, você faz a tabela da condicional. Se P e Q. Se P, então Q. Coloca lá, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro, verdadeiro. E falso com falso, também verdadeiro. Faz a tua tabela da condicional. Agora, veja o que é verdade aqui, ó, com o marca-texto. Se Marta é médica, é uma verdade. Você vai procurar aqui se tem algum ponto que tem Marta é médica. Como eu tenho aqui que ela não é médica, eu vou colocar que essa parte aqui é falsa. O falso vai ser o amarelinho, tá? Então, eu já tenho que isso aqui é falso. E, obrigatoriamente, a minha proposição, as duas proposições que eu estou te dando aqui, elas têm que ser verdadeiras. Então, como eu tenho que Marta não é médica, é falsa, você já tem uma situação onde a segunda parte é falsa. Para que o teu resultado seja verdadeiro, a primeira parte aqui também tem que ser falsa. E aí você vai colocar aqui Rúbia é psicóloga, é uma proposição falsa. E aí, o que acontece? Quando você coloca aqui Rúbia psicóloga é falsa, Rúbia não é psicóloga, passa a ser verdadeira. Beleza, sabendo que a primeira parte é verdadeira, e que o meu resultado aqui tem que ser verdadeiro, aí você marca na tabela, olha, primeira parte é verdadeira, tudo bem. Resultado tem que ser verdadeiro. Qual que é o valor lógico da parte que está faltando? O quê? Também tem que ser verdadeiro, então você vai concluir aqui que Tereza ela é dentista, para que você tenha verdadeiro e verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Porque se Tereza não for dentista, você teria verdadeiro e falso e o resultado seria falso. Então, nossa alternativa correta, letra A, Tereza é dentista. Vamos para a próxima? Próxima questão aqui é a questão sobre proposições e seus conectivos, tá? Ele dá aqui cinco sentenças e pergunta o que é correto afirmar. A sentença 1 é uma proposição lógica fechada. Proposição lógica ou fechada é a mesma coisa. Hoje choveu em Porto Alegre. Então, o que nós temos? O verbo chover expressa um fenômeno da natureza. Logo, não existe sujeito. Não existiu sujeito, não é uma sentença fechada, não é uma proposição. Certo? Então, está errado esse item 1. Quando chegam visitas na minha casa, todos os cachorros latem.
Quando aparecer na prova o quando, o pois, o como, o sempre que ou o toda vez, eles estão se referindo ao sim então. Aqui é mais ou menos assim. Você poderia escrever se, mais ou menos não, a gente pode trocar. Se chegam visitas na minha casa, então todos os cachorros latem. Então aqui eu tenho uma proposição composta do tipo condicional. Condicional, tem um sim então. A sentença 2 é uma proposição condicional, está correto. Vamos analisar as demais. A sentença 3 é uma proposição conjuntiva. Vire à esquerda e siga em frente. Aqui eu estou dando ordens. As ordens, né, as frases imperativas não são classificadas como proposições. Então está errado. Que lindo dia. Uma frase exclamativa não é uma proposição. Então, quando ele coloca aqui proposição conjuntiva no item 3, porque ele está vendo o i aqui, mas ele está dando ordens, então não é. Quando ele coloca proposição exclamativa, isso não existe, nem proposição interrogativa, porque as frases exclamativas e interrogativas não são proposições. Então, sem sombra de dúvida, a alternativa correta, letra B. E a última questão, questão 10, a alternativa que apresenta corretamente a negação da frase, se passar no concurso público é ótimo, então eu preciso estudar é. Antes de fazer a questão 10, se você não é meu aluno em uma das turmas que eu estou preparando para os concursos da Banca Selecom, na descrição desse vídeo vai ter o link para você baixar esse simulado e estudar sempre que quiser. Eu vou mandar o simulado com o gabarito bonitinho e a resolução vai estar aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Aí ele quer fazer a correção de um sim então. Então você tem aí se P então que. Para fazer a negação de se P então que, vai ficar P e não que. Então essa primeira parte vai ficar, passar no concurso público é ótimo. O se vai sair, o se então. Vai aparecer um i, não. Então vai ficar assim a frase, passar no concurso público é ótimo e eu não preciso estudar. E eu não preciso estudar. Então vamos procurar onde é que tem essa frase. Opa, aqui não vai ter. Olha só que legal. Quando não aparecer o i diretamente, procure dentro do texto o mas. O mais representa também a minha conjunção, representa para mim o i. Então eu tenho aqui, ó, passar no concurso público é ótimo, mas, porém, entretanto, todavia, tudo é sinônimo do i. E eu não preciso estudar. Alternativa correta, letra D. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções. Espero grandemente que esse simulado te ajude de alguma forma, que você faça um excelente concurso. Que Deus te abençoe e vejo você na próxima resolução.